Já estamos também aqui todos, já cá está também o Dr. Jorge. Portanto, antes de mais, eu queria aqui cumprimentar todos os presentes, oradores e participantes que nos estão aqui a ouvir e agradecer, obviamente, aqui a presença de todos. E uma vez que estou a moderar, portanto, estas sessões, gostaria de forma muito breve apenas contextualizar o projeto que vai ser apresentado. Portanto, este projeto Itinerários Napoleónicos é desenvolvido ao abrigo da linha de apoio à valorização turística do interior do Turismo Portugal e liderado pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Consiste num consórcio entre os municípios de Almeida, Bom Barral, Elvas, Lourinhã, Amealhada, Mortágua, Penacova e a Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres, que inclui os 6 municípios de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Montagraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira. E, portanto, de forma a apresentar e a promover as diferentes ações realizadas no âmbito durante este projeto, a Associação de Turismo Militar Portuguesa, em articulação direta com a Turismo Portugal, a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra e as restantes entidades parceiras, portanto, está a promover este conjunto de sessões temáticas online, dirigidas aos agentes dos municípios e operadores turísticos dos territórios, no sentido também de reforçar e estimular aqui as boas práticas que vão ao encontro dos objetivos deste projeto. Queria também fazer um agradecimento especial aqui ao Turismo do Centro de Portugal, que nos está a apoiar, portanto, durante estas sessões online e que nos disponibilizou também aqui a plataforma. Muito obrigado ao Turismo do Centro. E então vamos dar início aqui à primeira sessão online da apresentação do projeto, da apresentação dos itinerários napoleónicos do recurso ao produto turístico, integrado na rede temática das invasões francesas em Portugal, com o tema Turismo Militar e Itinerários Napoleónicos, projeto em rede. Portanto, esta sessão conta com a comunicação de 3 palestrantes, com a duração de 40 minutos no total, e depois no final teremos um debate de 10 minutos, onde depois os participantes poderão colocar algumas questões via chat. Portanto, aqui sem mais demoras, e com muito prazer também apresento aqui o primeiro orador desta tarde, o Sr. Coronel Luís Albuquerque, Coronel de Infantaria na Reserva, que vai fazer aqui um breve enquadramento histórico da temática napoleónica e da importância das invasões francesas para os 3 municípios que integram este projeto. Portanto, Sr. Coronel tem a palavra. E obrigada. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite que me foi feito para hoje estar aqui presente a falar deste tema que é sempre bastante aliciante. Naturalmente, como todas as histórias, a história do primeiro Império Francês, também chamado Império Napoleónico, começa muito antes, começa com a Revolução Francesa em 1789, e que, após 10 anos de grande conturbação, a que Portugal não foi estranho, Portugal inclusivamente participou numa das coligações e por isso é que participa na chamada Campanha do Roussillon, na última década do século XVIII. Depois, como digo, o período revolucionário, que vai de 1789 a 1799, vai evoluir para outra forma de governo, o consulado, em que já surge inicialmente como primeiro cônsul e depois como cônsul vitalício, Napoleão Bonaparte. Ele passa a ser, sem dúvida, o líder incontestado da França. A França vai-se defendendo das várias coligações que lhe são hostis, são coligações de várias monarquias absolutas e que lhe são hostis, e, portanto, a França vai empreender as suas guerras revolucionárias, exatamente, primeiro revolucionárias e depois do Império, exatamente por causa disso. Também uma tentativa de fazer passar os ideais da Revolução Francesa, que deixam um legado bastante perene. Mesmo a ideia que hoje temos de direita e de esquerda em termos políticos é uma ideia da Revolução Francesa, e não só, naturalmente, coisas muito mais importantes, como, por exemplo, os direitos do homem, etc., são tudo heranças da Revolução Francesa. Assim, como disse, em 1799 instaura-se o consulado, que vai durar até 1804, altura na qual, por plebiscito, Napoleão é autorizado a tomar o cargo de imperador.
E, portanto, a partir daí dá-se uma expansão, como disse, não só com os objetivos de transmitir esses ideais revolucionários, mas também, de certa forma, para permitir uma certa unidade europeia sob a liderança da França. Isso vai levar a que grande parte da Europa, e sobretudo da Europa Ocidental, fique sob domínio francês e que todos os outros países que de alguma forma não se submetam ou não se aliem à França vão ser objeto de ações militares. É o caso de Portugal, dado que, entretanto, o inimigo mais clássico da França, o inimigo quase permanente da França, que é o Reino Unido, a França empreende uma ação, dado que não consegue invadir o Reino Unido, empreende uma ação ofensiva contra a França, que é o bloqueio continental em 1806. Como Portugal, como aliado histórico da Inglaterra, não corresponde a esse bloqueio continental, Portugal vai, portanto, ser invadido primeiro em 1807, com Junot. É uma invasão que entra pelo Vale do Tejo, vai direito a Lisboa, a corte foge para o Brasil e Junot, com o apoio de tropas espanholas, vai se instalar. Esse domínio vai durar alguns meses, até que as tropas espanholas acabam por retirar, por efeito da revolta em Espanha mesmo, contra os franceses, e, portanto, as tropas espanholas retiram-se e Junot fica sem esse apoio e, portanto, a partir daí, tudo começa a correr exatamente ao contrário. Os ingleses desembarcam na Figueira da Foz e vão progredir em direção a Lisboa e vai-se dar, então, o combate da Roliça e depois a Batalha do Vimeiro e, finalmente, a paz, em que não é muito favorável aos portugueses, dado que os franceses embarcam para a França com o seu saque em navios ingleses e, portanto, isto também vai dar origem a grandes conturbações em Inglaterra, porque é considerado, não é muito bem visto este acordo. Portugal volta a ser invadido em 1809 por Soult, no norte, que, após uma primeira tentativa de passar o rio Minho em Caminha, vai entrar por Chaves, dirige-se a Braga e depois ao Porto, onde se dá aquilo que é conhecido pelo desastre da Ponte das Barcas. Entretanto, manda, como entende que não tem forças suficientes para chegar a Lisboa pelo litoral, manda um reconhecimento para Sul, que chega até cerca da Ria de Aveiro, não é? Santa Maria da Feira, Ovar, etc. E também manda um escalão de ligação para leste, em direção a Amarante, para tentar alcançar a fronteira espanhola e fazer a ligação com as forças francesas que operavam em Espanha. Essa incursão é travada em Amarante, no combate de Ponte de Amarante, um combate também célebre, e que depois, mesmo conseguindo quebrar essa resistência, os franceses acabam por não progredir muito mais e Soult acaba por se ver acossado pelas tropas portuguesas e inglesas e acaba por retirar por Montalegre. E a terceira invasão vai se dar em 1810. É o maior exército que invade Portugal. São 60 mil homens, mais de 60 mil homens, que começam por ter um combate, depois da tomada de Cidade do Rodrigo, começam por ter um combate no Coa, a seguir põem em cerco a Almeida, que, como sabemos todos, teve um tiro no paiol e que fez com que parte da fortaleza ficasse destruída, e, portanto, a fortaleza acabou por ser tomada, e depois Macena continua a sua progressão por Viseu em direção a Coimbra. Vai deparar-se com o obstáculo do Saco, um obstáculo que acaba por não contornar e que acaba por dar batalha no Saco a Wellington, que entretanto se tinha organizado no cimo da serra. É uma batalha relativamente curta, dura mais ou menos uma manhã e dá algumas baixas, bastantes baixas francesas e algumas também ainda anglo-portuguesas, mas realmente há um primeiro confronto que os franceses nitidamente perdem e que acabam por contornar a montanha no dia seguinte, enquanto Wellington se retira, para uma surpresa desagradável, que são as linhas de Torres Vedras. Macena continua a sua progressão, vai progredir em direção a Torres Vedras e quando chega a Torres Vedras é uma surpresa desagradável, porque não estava minimamente informado dessa fortificação. Vai permanecer aí 3 semanas e ao fim de 3 semanas, e vista a inutilidade
de tentar ultrapassar essa barreira fortificada, vai retirar, então, para passar o inverno entre Rio Maior e o Rio Zezer, em Constância, portanto, na margem norte do Tejo. Vai passar aí cerca de 3 meses, até ao princípio de março. No princípio de março, e dado que achava que precisava de mais forças para conquistar Lisboa, vai acabar por retirar. E vai retirar para norte. Parece que terá sido ideia de uma cena, e pelo menos isso está registado em alguns sítios, que a ideia seria passar para lá do Mondego. Acontece que depois dos combates de retirada na Redinha, em Pombal e em Condeixa, acaba por, e em vista das passagens do Mondego estarem todas fechadas pelas milícias portuguesas, acaba por continuar ao longo do Mondego, mas já em direção a leste. Esta invasão acaba com o combate do Sabugal e, portanto, a partir daí, o exército francês retira para a Espanha e, embora em 1812 o Marechal Marmont, em resultado também de uma manobra tática, acaba por passar cerca de um mês na zona de Ribacoa, portanto, para cima do Sabugal, isso não tinha propriamente uma intenção de invadir Portugal e, portanto, acaba por não ser considerado uma invasão francesa, mas de qualquer das formas é uma incursão em território nacional. Claro que, ao mesmo tempo que isto decorre, Napoleão decide invadir a Rússia, o que se vai revelar um desastre, como sabemos todos, em que a Grande Armée é completamente destroçada na Rússia, pelo general Inverno e pelas tropas russas também, e tudo vai acabar em 1814 com a abdicação e com o exílio na ilha de Elba. Este exílio dura pouco tempo, porque em 1815 Napoleão foge da ilha de Elba e volta à França, onde restabelece o chamado governo dos 100 dias, porque é um governo que dura apenas 3 meses e que vai acabar com uma outra grande batalha, o Waterloo. A partir daí é exilado para Santa Helena e acaba por morrer na ilha de Santa Helena. Aquilo que me parece importante é que realmente isto é um acontecimento unificador em termos europeus, é um acontecimento que cobre toda a Europa, desde Moscou a Lisboa e desde a Suécia à Itália, mesmo países que não foram alvo de manobras militares ou de confrontos militares, como é o caso da Suécia. A Suécia acabou por ter, nessa altura, um rei que era um marechal de Napoleão. A Inglaterra nunca foi invadida, mas preparou-se para ser invadida. Eu próprio, no sul de Inglaterra, já estive em vários sítios em que havia fortificações feitas nessa altura para impedir um desembarque dos franceses. Portanto, acabou por ser muito presente. Aqueles 15 anos foram muito presentes na vida dos europeus e deixaram uma recordação que é até identitária para todos os europeus. Em termos nacionais, foi praticamente a mesma coisa, porque desde Bragança a Lé e desde o litoral até à fronteira interior, poucos foram os sítios que não foram tocados pelas invasões francesas. É uma questão de apenas vermos os relatórios do clero sobre os estragos feitos e realmente cobrem praticamente todo o território nacional. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Uns tiveram fortificações, outros tiveram batalhas, outros que tiveram apenas alguns combates, outros que tiveram massacres, porventura. Portanto, acaba por ser um acontecimento que contribui muito para a identificação dos portugueses e, sobretudo, dos europeus. Parece-me que é aqui que reside também a importância das invasões francesas. E dava por terminada esta minha introdução. Muito bem, muito obrigada. Ainda tinha mais um bocadinho, mas pronto. Mas agradeço este breve enquadramento. Certamente teríamos aqui muito mais tempo também para falar sobre esta questão, mas obviamente vamos também passar agora aqui a palavra, portanto, ao Dr. Jorge Brito, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, que vai fazer então também um enquadramento deste projeto Itinerários Napoleónicos, que é financiado pelo programa Valorizar e em que a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra é a entidade líder deste consórcio. Dr. Jorge, tem a palavra. Obrigado, Lígia. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial
à Teresa Ferreira pelo apoio, pela amizade e pela confiança neste projeto e em outros. Naturalmente também ao Sr. Coronel Luís Albuquerque, que é sempre delicioso ouvi-lo falar, e os contributos que nos dá para enriquecer aquilo que é a construção dos nossos produtos turísticos, perfeitamente. Não é possível fazê-lo com propriedade sem ter pessoas como o Coronel que nos deem a devida informação validada e acreditada, é fundamental. Portanto, Sr. Coronel, muito obrigado. Também um cumprimento a todos os parceiros deste projeto, pela paciência e por todos os momentos naturais de quem tem uma parceria tão grande de gestão com altos e baixos, mas com um objetivo muito claro, que é o objetivo efetivamente de construir um produto diferenciado, robusto e qualificado para que efetivamente possa ser usufrutuável e até vendável por parte daquilo que são os nossos operadores. Cabe a mim um bocadinho fazer aqui um bocadinho a apresentação, vou partilhar aqui uma tela com vocês daquilo que tem sido os desafios e também foi o objetivo deste projeto. Vou tentar meter aqui, exatamente. Mas dizer-vos aqui uma questão prévia, antes de entrarmos aqui neste projeto específico, que, como já foi dito pela Lígia, é um projeto que é apoiado pela linha de Valorizar, mas que para nós na região de Coimbra, a dimensão de trabalhar as invasões francesas, digo assim, no sentido lato, enquanto produto turístico e ativo territorial, é algo que já vem desde há algum tempo, seguindo até aquilo que foram os bons exemplos que as próprias linhas de Torres e a sua associação, e eu acho que a associação efetivamente é um momento feliz, de agregação em torno de um ativo territorial, nesta região o mesmo se passou, e para isso a região de Coimbra tem mobilizado, tem angariado um conjunto de recursos, que o Valorizar é um deles, mas através de outros programas, alguns deles até transfronteiriços, para permitir efetivamente robustecer. Mas como falamos em turístico, também depressa falamos, por exemplo, em cultura. Foram desenvolvidos um conjunto de atividades e até de produção artística cultural relacionado com a temática das invasões francesas, porque é algo que está muito enraizado no território e que efetivamente faz muito parte daquilo que é o imaginário coletivo das populações, algumas das quais foram citadas pelo Sr. Coronel, em Condeixa, em Amealhada, naturalmente, na Cova, Mortágua, que são efetivamente sítios mais óbvios, mas também na Lausanne, e depois ver coisas a crescer. Deixem-me dizer-vos por aqui, e só para terminar esta parte, que, por exemplo, no pós este início de toda esta demanda e estas atividades, já vimos nascer, por exemplo, no território, grupos de recreação histórica, já vimos nascer produtos comercializáveis, termos enólogos a produzirem vinhos específicos relacionados com a temática, etc. Portanto, há aqui efetivamente um sentimento coletivo de que este trabalho tem que ser valorizado. No que toca a este projeto, efetivamente, e aquilo que se tentou efetivamente foi, e esta frase é muito feliz, não é minha, é de uma pessoa que eu também tenho que fazer um agradecimento especial, que eu julgo que é partilhado por muitos que estão aqui, que é a Rita Gomes, que efetivamente é uma chave essencial aqui neste processo, e portanto foi muito feliz quando muitas vezes se debate esta dimensão de termos o recurso, termos o ativo e de como é que o transformamos em produto turístico. E é esta dimensão que humildemente nos predispusemos a fazer no âmbito deste projeto. Portanto, é um projeto, como já foi dito, apoiado pela linha de apoio à valorização turísticas do interior, de Valorizar, gerido pela CIM de Coimbra, mas numa lógica de parceria constante, numa lógica muito democrática de partilhar as informações, os conseguimentos e inconseguimentos com este consórcio de Almeida, Bombarral, Elvas de Lourinhã, Milhada, Mortágua, Penacova e a Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres. Os objetivos são claros, este é um dos objetivos que está definido nesta candidatura, que é efetivamente a disseminação, a qualificação dos nossos agentes, mas também a disseminação daquilo que é as boas práticas e informação. E neste caso aqui predispomos a fazer efetivamente estas 3 sessões de apresentação do projeto e que é integrado e que vamos desenvolver por via digital, de facto, e algo que também nos deve fazer refletir
a quantidade de pessoas que tivemos como inscrições, mais de 300 ao longo destes dias, portanto, revelam efetivamente aquilo que é o interesse nesta temática, algo que nos deixa bastante satisfeitos. Portanto, estas 3 sessões temáticas que começamos aqui hoje, depois a segunda sessão no dia 11 de novembro de 2022 e uma terceira sessão no dia 16 de novembro de 2022, todos através de formato digital e todos numa lógica de complementaridade e numa lógica de agregação e criação de valor contínuo. Naquilo que é efetivamente a definição estratégica, e aqui para nós isso é inequívoco, aquilo que é a definição estratégica que o Turismo de Portugal, em topo da pirâmide, e depois naturalmente a entidade regional do turismo do centro, depois naturalmente, no âmbito das suas competências próprias, as entidades intermunicipais, convergimos tudo para aquilo que é a materialização desta estratégia do Turismo 2027, onde é claro e é inequívoco efetivamente que a dimensão do turismo militar é assumida como um eixo estratégico, nomeadamente através destes 3 marcos históricos, provavelmente depois a doutora Teresa Feira poderá falar mais sobre isto, mas há 3 dimensões, a dimensão templária, a dimensão dos descobrimentos e esta dimensão das invasões francesas. Ao longo deste projeto foram marcados, e o trabalho começou por aqui, efetivamente perceber quais os momentos passíveis de transformar este recurso em produto que seriam efetivamente suscetíveis de ter esse tratamento, que tivessem essa robustez, deixando para um segundo momento outros segundos momentos que são complementares, e nós temos, por exemplo, no território, batalhas que localmente são mais importantes do ponto de vista mais regional, mas complementam aquilo que são momentos mais épicos. Casos como o professor Coronel dizia, como Condeixa, ou Lousã, até a própria Coimbra, onde há topónimos relacionados ainda com a questão das invasões francesas, os locais mais famosos da cidade, que é a Guarda Inglesa, que efetivamente onde há esta correlação, e há todo esse sentimento coletivo ainda relacionado com esta temática. Foi definido um plano de ação entre estas entidades, entre esta parceria, mas aqui muito com esta articulação com o TP, com o Turismo Portugal, que é importante que se diga que em todos os momentos este processo esteve muito presente e muito apoiante naquilo que é claramente um processo win-win para todos, um bocadinho nesta estrutura triangular que se pretende efetivamente realizar. E de que está interconexa, portanto, desta dimensão de capacitação dos nossos recursos, materiais e imateriais, mas é efetivamente importante criar locais, é importante formar pessoas, surgirem espaços como aquele, por exemplo, que surgiu há poucos anos em Mortágua, com o Centro de Interpretação das Invasões Francesas, ou como outros que estão a ser pensados, mas essencialmente também formar as pessoas, prepará-las para aquilo que é a dimensão de trabalhar este produto. Depois, a dimensão da qualificação da oferta, pilar essencial de toda esta estratégia, e depois, posteriormente, efetivamente, aquilo que é a sua comunicação, diríamos mais quase aquilo que será a sua venda deste produto e a necessária a capacidade de atração que o mesmo deve gerar para o território enquanto um todo. Isto predispõe naturalmente que haja esta rede e esta gestão de inovação em rede que está no âmbito deste projeto. Portanto, no âmbito destes três verticais, por assim dizer, há um conjunto de soluções que estão efetivamente a ser delineadas, muito perfeitamente para permitir que o turista tenha uma clara percepção e consiga fazer uma lógica imersiva dentro daquilo que é a realidade das invasões francesas neste território, daí uma aposta muito clara naquilo que foram o desenvolvimento de soluções de realidade virtual e realidade aumentada, e depois já veremos um bocadinho aquilo que é a diferença e aquilo que é também a usabilidade destas duas soluções, aquilo que é a necessidade de capacitação dos recursos e as ações que é necessário fazer, e daqui também uma parceria estratégica com a Associação Portuguesa de Turismo Militar. Portanto, é essencial ligarmos todos estes players sobre esta matéria. Neste projeto que nós esperamos que seja o primeiro de uma segunda fase, temos naturalmente que prosseguir, porque efetivamente
trabalhos como este terceiro ponto da comunicação de produto, que estão agora, foram criados ao longo deste projeto, como é o caso da identidade corporativa da rede, daquilo que é a produção de conteúdos, daquilo que é a promoção de recursos multimédia e também uma abordagem totalmente inovadora de trabalhar a dimensão mais de board game, portanto, de jogo de tabuleiro, numa abordagem de valorização de STEAM, da metodologia STEAM, associada à valorização muito em voga hoje em dia da ciência, engenharia, matemática, e portanto que esta parceria com a Science4U conseguiu efetivamente produzir aqui algo verdadeiramente inovador. Portanto, esta é um bocadinho a identidade corporativa da marca da rede, com as suas várias declinações e as suas várias aplicações, portanto, aquilo que nós achamos muito humildemente que é algo que é reconhecido por todos como sendo um ícone muito associado às invasões francesas. Aqui o exemplo daquilo que foi este trabalho magnífico que foi conseguido nesta parceria com a Science4U, este jogo que está à venda, que depois gera este valor, portanto, está à venda quer nas lojas, quer nas superfícies comerciais, que tem esta particularidade de ser recomendado dos 8 anos 99, não percebo como é que um pessoa de 100 anos já não pode jogar, mas pronto, mas isso é uma particularidade que os especialistas lá devem ter definido, mas de facto consegue estimular aquilo que é o ensino da história, o ensino da geografia, o ensino da estratégia, o ensino até da lógica, através da aprendizagem do nosso território, daquilo que é a passagem das invasões francesas neste território. Portanto, este jogo, Napoleão Bonaparte, o princípio do fim, é efetivamente um produto que a todos nos deve orgulhar e que foi um feliz conseguimento de todo este projeto. Depois ainda, aquilo que aparentemente é fácil, mas que para quem trabalha um bocadinho no setor sabe que não é assim tão fácil, que é efetivamente a estabilização e a materialização de uma agenda de eventos relacionada só com a temática das invasões francesas em Portugal, aproveitando aqui também aquilo que foi o bicentenário da morte de Napoleão e aquilo que é a lógica e a ligação com a Federação Europeia de Cidades Napoleónicas e o Destination Napoleon, que no âmbito desse projeto, deixem-me dizer-vos que, e foi também um dos conseguimentos, conseguimos exatamente trazer até a Portugal e ao território o presidente à data da Federação, um descendente do próprio Napoleão Bonaparte, que, efetivamente, e esta ligação que se criou com a própria Federação e que neste momento estamos a perseguir e que é importante continuar. E também com as rotas europeias do Conselho da Europa, que efetivamente dão um gosto de ser àquilo que é este projeto. Portanto, é através desta agenda, é através deste roteiro que esta agenda nos dá, que efetivamente conseguimos seguir toda esta realidade. Depois, ainda, efetivamente, aquilo que muito em breve teremos materializado no território, que são esta solução complementar de soluções de realidade virtual e aumentada, que estão em fase final de desenvolvimento e que elas próprias também irão, efetivamente, criar toda uma lógica de roteiro estruturado e apoiado para convidar o turista, para convidar quem nos visita a, efetivamente, a percorrer todos estes territórios e a mergulhar, a ter esta experiência imersiva deste território, só conseguida no local e no local, através das experiências de realidade virtual, porque através dos kits que irão ser disponibilizados e alocados em todos estes territórios, mas também numa lógica mais de self-guidance, portanto, uma lógica mais autónoma, aquilo que serão as realidades aumentadas que irão permitir, neste pacote mais robusto de experiências, de 29 experiências, e através de uma aplicação exclusiva, permitir a cada pessoa que visita, através de um simples suporte de telemóvel, ou tablet, ou computador, efetivamente chegar ao local onde existe esta mesma informação e conseguir ter um guia virtual, quase que um hospedeiro virtual, tematizado e que nos dará efetivamente um enquadramento do local que visitamos. Uma delas mais imersiva, mais impactante, outra delas efetivamente de maior usabilidade, mas todas elas complementares, porque ajuda efetivamente a robustecer aquilo que é a oferta e naturalmente disponíveis naquilo que será o website da apresentação e que será o front office de todo este processo. Portanto, temos aqui alguns exemplos daquilo que efetivamente que são as soluções de realidade virtual,
muito desaconselhadas a quem tenha problemas de vertigens ou outros mais, porque de facto isto são soluções com alguma robustez de desenvolvimento, que obrigam naturalmente a equipamentos, e que para aqueles que já experimentaram conseguem perceber aquilo que eu estou a falar, mas de facto nos transmitem, nos conseguem levar para dentro desta realidade. Outra é, como já referi, efetivamente aquela que é mais simples, mas não menos impactante, que são efetivamente estas soluções de realidade aumentada, contendo, como o caso, o exemplo que está aqui, a capacidade de ser guiado por Arthur Wesley, que nos acompanha e que nos faz de recepção a todo este território, com a identificação de todos os locais, com todo o tratamento de toda essa lógica do roteiro, efetivamente naquilo que é um trabalho que achamos que é verdadeiramente importante e estruturante ao território. Convido-vos agora a ver só um pequeno vídeo que pretende demonstrar um bocadinho no âmbito da realidade aumentada aquilo que o visitante, com a devida diferença, conseguirá deslumbrar. Doutor Jorge, não sei se sou eu apenas, mas isto acho que está a passar sem som. Mas deixava só também, eu penso que depois o Hélder, portanto, da Unloop também provavelmente passará também uma parte deste vídeo, penso eu. Estou a ouvir som, mas vou tentar colocar
Eu peço desculpa, de facto, o som é a minha incapacidade de gestão nestas dimensões informáticas, portanto também não é. Já não há videoconferência que não falhe nada, portanto tinha que falhar aquela dos pontos, não falhe mais nada, mas de facto depois a seguir, se calhar o Helder explicará isto um bocadinho melhor. Eu esqueci-me só de referir uma questão, de facto há aqui uma dimensão também, portanto, relevar, que é toda esta questão de gamificação, conceito efetivamente muito em voga hoje, e portanto que também dá um sinal daquilo que é acompanhamento do ponto de vista daquilo que são as trends de mercado e que também que este projeto traz aqui. Mais à frente, de certeza que irão ter a hipótese de ver isto, encarem efetivamente esta fase unicamente como um aquecimento para o processo como um desafio e que será totalmente diferente quando efetivamente houver a capacidade de vivenciação e de experimentação daquilo que serão efetivamente estas soluções que nós temos por convicção que serão totalmente disruptivas do ponto de vista daquilo que é a oferta e que contribuir para dar um salto muito qualitativo naquilo que será a afirmação deste produto. A todos vós, muito obrigado e até já. Obrigada, Dr. Jorge. Pelo menos também conseguimos já ficar com uma ideia, portanto, destas soluções tecnológicas, independentemente do som, faz parte. Portanto, muito obrigada por este enquadramento de projeto, que já conseguiu apresentar também quase todas as ações, não é? No fundo, que este consórcio desenvolveu. E, portanto, obviamente, antes de terminarmos esta primeira sessão, dou também a palavra aqui à doutora Teresa Ferreira, que é a diretora do Departamento de Dinamização da Oferta e dos Recursos do Turismo Portugal, que vai falar também aqui um bocadinho desta estruturação da rede de itinerários napoleónicos de Portugal e do alargamento também ao restante território nacional. Doutora Teresa, muito boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e muito satisfeita por termos tanta audiência nesta sessão, à qual se seguirá mais duas, e que julgo que é uma oportunidade muito relevante para agora para os parceiros de cada um das entidades envolvidas neste projeto poderem tomar contacto com o que está a ser feito, para também poderem ser cada um desses parceiros, sejam colaboradores dos municípios, sejam as empresas, que sejam também parceiros ativos na consolidação deste trabalho e na sua divulgação. De facto, este projeto, enfim, que teve o seu enquadramento no programa Valorizar, tem aqui alguns aspectos muito inovadores e é muito importante que todos nós, vós em particular, também tenham essa consciência. Desde logo porque é em rede e trabalhar em rede não é nada fácil, significa concertar posições, discutir, tomar opções, cada um ajustar o que for necessário para uma metodologia comum, portanto essa parte, enfim, é difícil, mas é possível, e eu diria que é a única forma que faz sentido trabalhar quando queremos estruturar e dar escala à oferta turística, portanto é pouco trabalharmos numa ótica local, temos que claramente escalar para a dimensão regional e, sempre que possível, para a dimensão nacional. Por outro lado, e como já vimos aqui pela apresentação do Dr. Jorge Brito, traz um conjunto de iniciativas também e ações novas e que podem ser muito bem replicáveis noutros projetos e até noutras temáticas. Esta questão da realidade virtual e aumentada, em particular nestes temas que às vezes são um pouco longínquos e imateriais, é muito relevante, e tivemos aqui um cheirinho e creio que estaremos todos bastante ansiosos para testar estas ferramentas que vão estar disponíveis em todos estes territórios.
ou o jogo, como aqui também falámos, e que foi uma aventura fantástica, aqui desenvolvida por este grupo, e que não há nada igual. E, portanto, acho que devem estar todos muito orgulhosos de estar envolvidos e implicados na construção deste jogo, que, como já foi referido, tem depois estas dimensões que junta a cultura, a educação, as famílias à volta do património dos territórios, ou a agenda de eventos, que também, como o Jorge referiu, parece fácil, mas não é. Concertar datas, partilhar informação, respeitar tempos para organizar as coisas, e portanto há aqui todo um conjunto de experiências que este trabalho em rede exigiu, que terão seguramente muita relevância no futuro na consolidação desta oferta, que me parece que é muito importante todos os parceiros, os presentes e os futuros, conhecerem, para poderem dar o devido valor. E finalmente, porque acho que a partir de agora todos vamos ter, esperamos nós, essa capacidade de falar dos itinerários napoleónicos, não só no contexto do seu território, do seu município, como eventualmente seria, enfim, o mais habitual, sem prejuízo de já termos aqui, é bom referir, a experiência da Rota Histórica das Linhas de Torres, que já trouxe também essa dimensão e essa experiência de rede, e passarmos a ter esta percepção do que estamos a proporcionar como experiência e como visita a quem chegar a cada um destes territórios, poderá ver mais em outros locais, seguindo a mesma filosofia e o mesmo pressuposto e a mesma lógica de abordagem. E isso faz toda a diferença. No fundo, cada um de nós, de vós, estará não só a promover o seu próprio território, mas os territórios da rede. E isso, de facto, é também muito relevante e está completamente alinhado com o tipo de desenvolvimento turístico que nós desejamos para o nosso país, até porque isto é uma oferta turística que se pode fazer ao longo de todo o ano, que é um aspecto muito importante, e em todo este território. E nesta ótica de escalar o território, é que nos pareceu que era importante, até porque esta experiência correu muito bem, trabalharmos numa ótica de consolidação dos itinerários napoleónicos à escala nacional. E nesse contexto, e acho que também é importante todos os que aqui estão presentes terem a noção dessa perspectiva futura de trabalho. Nesse contexto está já criado um grupo de trabalho que vai dinamizar aqui um plano de atuação para podermos conseguir alcançar estes objetivos, que basicamente se traduzirão em trazer mais cerca de 60 municípios para esta temática. Aliás, a intervenção do Coronel Luís Albuquerque obrigou-nos de facto a fazer esse itinerário ao longo de todo o território, e portanto o objetivo do Turismo Portugal é ser, uma vez mais, o facilitador e o mobilizador, se poderei dizer assim, de um trabalho em rede neste contexto, abrangendo muito mais municípios, o que significa um desafio maior de articulação, tendo sempre presente aquilo que foi a vossa experiência, aquilo que está consolidado e que pode e deve ser replicado nos mesmos termos, ou melhorando aquilo que viermos a fazer, seguindo digamos, este itinerário metodológico de melhorar, no que nos for possível, as condições de visitação e a experiência,
estruturar esta oferta e, portanto, trazermos, e este aspecto é muito desafiante e muito importante, trazermos os agentes turísticos, as empresas para sobre estes territórios e estes recursos e este manancial de conteúdos trabalhados, poderem desenvolver programas turísticos que no fundo permitam de uma forma mais consistente trazer turistas ao território, nacionais ou internacionais, mas aqui também com muita preocupação de trazermos turistas internacionais e enfim, num patamar seguinte, também termos em conjunto, enfim, enquanto país, uma presença mais efetiva e relevante neste itinerário do Conselho da Europa, que também já aqui foi referido, Destination Napoléon, que neste momento tem uma representante portuguesa na direção, o que é muito, muito positivo, a doutora Ana Umbelino, e portanto ganharmos também escala nessa dimensão internacional. Tivemos aqui um exercício muito interessante que todos já repararam com certeza, de um ajustamento do nome para itinerários napoleónicos, portanto enfim, foi uma discussão também até mais técnica com os especialistas, deixar cair o termo invasões, o termo guerras, porque infelizmente o enquadramento que hoje vivemos também nos obriga a ter um olhar diferente sobre as coisas, ainda que, enfim, a história é a história, o contexto cultural é o mesmo, mas de facto este tema que todos aqui encontraram dos itinerários napoleónicos em Portugal parece-nos que consegue ultrapassar essas eventuais dificuldades do ponto de vista da comunicação e, portanto, também vos convido a todos a interiorizar esta forma de comunicarmos esta abordagem. Portanto, para terminar, uma mensagem aqui a todos os que nos estão a acompanhar nestas 3 sessões, em que é muito importante cada um de vós nos vossos territórios, não é? O colega ou a colega que está no posto de turismo, a empresa, o alojamento turístico, a agência de viagens, o próprio município nos seus vários serviços disponíveis, a escola também no contexto educativo, cada um diria que tem o seu papel na consolidação desta oferta e deste itinerário que é turístico, mas não é só. É, de facto, uma forma de valorizar o património de cada um dos locais e que, no fundo, faz a história de todos nós. Do ponto de vista do turismo militar, de facto, temos outro projeto que está a seguir e outra temática que está a seguir a mesma metodologia, que é o caso da Rota dos Templários, que também estamos a trabalhar neste momento com uma rede um pouco mais pequena no âmbito de um projeto financiado pelo Valorizar, mas que o objetivo também é escalar para uma abordagem nacional, nesta concertação e neste esforço de estarmos alinhados na forma como experienciamos ou como proporcionamos a experiência no território e como a comunicamos, e finalmente também dar-vos nota e partilhar convosco que tivemos recentemente também uma reunião com o Ministério da Defesa no sentido de também partilhar o que estamos a fazer e podermos, enfim, com essa entidade que também tem competências delegadas ao nível do património militar e do turismo militar, estarmos aqui alinhados do ponto de vista institucional e a uma escala nacional. Portanto, e para concluir, Lígia, isto tem tudo para dar certo. Há aqui um esforço fantástico de toda esta equipa da CIM e dos municípios que têm trabalhado ao longo destes anos, não é? Que contamos no início de 2023 dar por concluído este projeto, mas
para dar continuidade ao trabalho que está em curso e nesta lógica de estes municípios aqui terem sido os pioneiros de um projeto que seguramente terá uma escala nacional muito relevante. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Teresa, obrigada aqui também por este, enfim, por este enquadramento também de alargar este projeto ao nível do território nacional. Eu penso que será muito positivo também até para, enfim, para os participantes que aqui estão a assistir, para terem também uma noção de que já está feito este grupo de trabalho e, portanto, estamos a seguir nesse sentido. Antes de passar, portanto, à segunda sessão, eu pedi apenas quem tiver alguma questão, portanto, de forma muito breve, colocasse as questões aqui no nosso chat, portanto, dos nossos participantes. Temos aqui uma mão levantada, se pudesse colocar então a questão aqui, a pergunta via chat, eu agradecia. Se, uma vez que também estamos aqui, enfim, um bocadinho mais apertados de tempo, caso não consigamos responder a todas as questões, eu pedia depois, vou deixar aqui o meu e-mail para, se tiverem mais questões, enfim, os operadores e os agentes destes territórios possam enviar para mim, para depois tentarmos dar então a devida resposta. Eu não sei se, portanto, não temos aqui nada, enfim. Portanto, eu se calhar colocaria, deixava então aberto essa, e já vou deixar aqui o meu e-mail, portanto, para depois possamos dar então essa resposta. Queria agradecer, antes de mais, também aqui os nossos 3 palestrantes, portanto, da primeira sessão. Muito obrigada pela vossa presença e por terem apresentado, no fundo, aqui o enquadramento de todo este projeto. Que de facto tem tudo para dar certo e, portanto, eu passava aqui agora à segunda sessão online desta tarde, com o tema de estratégias de comunicação com diferentes públicos e, portanto, apresento desde já o Dr. Hélder Rocha, fundador e CEO da UNLUP, que irá apresentar então as soluções tecnológicas implementadas no âmbito do projeto Itinerários Napoleónicos. Hélder, tem a palavra. Obrigada. Muito obrigado Lígia. Começo por saudar este painel, em especial o Dr. Jorge Brito, quase me passava aqui uma rasteira a apresentar o conteúdo das nossas aplicações, mas está tudo controlado. Está tudo o sem som foi deliberado, quero para lhe deixar. Muito obrigado. Aproveito, depois destas excelentes intervenções, a fasquia está elevada, espero estar à altura. Quero saudar também quem nos assiste, obrigado pela vossa presença. Eu realmente queria iniciar por dar os parabéns aos mentores deste projeto. Eu já tive a oportunidade de partilhar esta minha visão sobre este projeto. É que realmente será talvez o primeiro projeto com esta envergadura em Portugal, com tantas experiências de realidade aumentada e realidade virtual, e com tantos municípios a trabalhar em conjunto. Portanto, nesse sentido, só por esse motivo, acho que já todos saem de parabéns. E nós estamos aqui realmente no grupo no sentido de ajudar a concretizar esse projeto. Obviamente que todos desejam que seja o mais rápido possível, todos desejam ter os óculos nas mãos e começarem a testar estas experiências, nós compreendemos, e o meu papel agora, nesta apresentação, é um bocadinho falar sobre o que é que está feito, o que é que temos feito, qual é o processo até chegarmos aqui. No vídeo que o Dr. Jorge partilhou, já mostra alguns dos cenários que estão desenvolvidos, algumas das soluções, e eu vou falar agora de outros que, entretanto, fomos desenvolvendo. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Desta vez vou tentar que seja com áudio. Deixa-me só, ok. Eu penso que estão a ver a minha tela. Sim, ok. Bom, eu vou só desligar aqui o meu vídeo, a minha câmera, porque eu vou passar aqui alguns vídeos e dessa forma eles vão ficar mais fluidos. Portanto, como a Lígia já teve a oportunidade de dizer, eu sou Hélder Rocha, eu sou fundador
e CEO da Unloop. A Unloop é uma agência criativa, nós somos de Braga, e desenvolvemos o que nós chamamos de experiências emocionais e imersivas, e recorrendo por vezes à tecnologia, nomeadamente da realidade aumentada e da realidade virtual. Porque é que eu gosto realmente de ressalvar esta questão de, por vezes, recorremos à tecnologia? É que para inovar a criatividade é obrigatória, mas a tecnologia é opcional. E, portanto, nem sempre a tecnologia tem de estar presente. Podemos inovar de diversas formas. Neste projeto, em concreto, temos a realidade aumentada e a realidade virtual bastante presentes. E a questão que se coloca, porque estes são assuntos que são bastante falados, a questão da realidade aumentada, da realidade virtual, será que são essenciais para contarmos uma boa história? Contar histórias sempre se contou, desde os primeiros homens nas cavernas contaram histórias com pinturas rupestres, e fomos evoluindo, e portanto chegamos agora à altura em que podemos usar estas duas ferramentas, que são muito interessantes, também para ajudar a contar essas histórias. E porquê? Porque nos permitem ter histórias imersivas. Nós fazemos parte dessa história. Com a realidade virtual nós conseguimos colocar, virtual e aumentada, conseguimos colocar o utilizador dentro do cenário da ação, portanto não é um mero espectador. E portanto, nesse sentido, a coisa é muito, muito, muito interessante. E depois, ainda vamos mais longe, é que vamos permitir que os utilizadores possam interagir com os elementos da história. É por isso que nas soluções que estão a ser desenvolvidas, a realidade virtual e aumentada, existe uma série de ações que o utilizador tem que executar para que a história possa progredir. E isso envolve o utilizador. Isto é uma nova forma de contar histórias, é envolvendo o utilizador e ele tendo uma ação mais ativa nessas histórias. Portanto, realmente conseguimos colocar o utilizador dentro de uma terceira dimensão, e isso é fantástico, até porque estamos a representar cenários, personagens, eventos que já aconteceram há alguns séculos, e portanto é muito, muito interessante. Mas eu começo também por esta questão, porque fala-se muito da realidade virtual e da realidade aumentada. Eu vou, em traços gerais, explicar um bocadinho o que são essas duas tecnologias. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite sobrepor elementos virtuais no nosso espaço real, e para isso basta ter um telemóvel, basta ter um tablet, portanto conseguimos adicionar ao meio que nos rodeia elementos tridimensionais, geralmente, mas continuamos a ver o nosso ambiente real, ao passo que na realidade virtual temos que usar um equipamento especial, que são uns óculos, e nesse sentido substituímos todo o nosso mundo real por um mundo virtual. Este mundo virtual é tudo gerado por computador, é feito em 3D, mas com realismo tal e com uma características tais que é muito semelhante ao nosso mundo real. E, portanto, são estas duas as grandes diferenças entre a realidade aumentada e a realidade virtual. É o tipo de equipamentos que temos. Com um telemóvel, qualquer pessoa pode aceder à realidade aumentada. Para ter a realidade virtual, terá que ter este equipamento, que são os óculos, e, portanto, o ambiente ao seu redor altera-se. E aqui lança-nos um grande desafio, porque nós estamos a desenvolver um produto que vai ser entregue a uma faixa etária que vai dos 8 aos 99, como o jogo, ou 98, mas até aos 100 anos. E, portanto, nós temos que pensar que as soluções são públicos diferentes. Os mais jovens estão habituados a usar o telemóvel, estão habituados a usar a realidade aumentada com os jogos, por exemplo, certamente já ouviram falar do Pokémon. Portanto, os mais novos estão habituados a usar, mas depois quando entramos na faixa etária mais alta já é mais difícil. E, portanto, nós tivemos que ter aqui um meio termo de tornar as soluções interessantes, mas fáceis para quem não está habituado a usar este tipo de tecnologias, e que não sejam demasiado simples nem aborrecidas para os mais novos que tratam estas tecnologias por tudo. Depois, na questão da realidade virtual,
é um grande desafio que nós temos, é guiar o utilizador para o local onde queremos. Enquanto, no caso de estarmos a assistir a um filme tradicional, num ecrã de cinema ou de televisão, a própria ação leva o telespectador para o local onde queremos e passamos a informação que desejamos. No caso do VR, como é um ambiente 360, pode estar a acontecer a nossa ação que queremos mostrar num determinado local e o utilizador estar simplesmente a olhar para outro lado. E, portanto, nós temos que usar técnicas e usamos guias, que pode ser um soldado, podem ser luzes, pode ser áudio, para realmente guiar o utilizador para onde queremos. E, portanto, isto complica todo o cenário. E depois temos uma parte mais técnica, que é a questão dos telemóveis. Na questão da realidade aumentada e a utilização de 3D é bastante exigente em termos de hardware e, portanto, nós temos que pensar que existem pessoas que têm o último iPhone, como têm um telemóvel mais modesto e, portanto, temos que pensar como é que isto tudo vai funcionar. Isto são desafios que se vão colocando à medida que vamos desenvolvendo. E foi por aqui que nós começamos, há um ano e qualquer coisa, começamos realmente com os itinerários napoleónicos, respondemos ao concurso, ganhamos. Este foi o vídeo que foi apresentado na altura do nosso projeto, em que aqui já dávamos um pequeno exemplo de como poderia ser a realidade aumentada. E como podem ver, nós colocamos aqui o nosso do Wellington na floresta e interagir e a falar. Portanto, isto é interessante porque todo o ambiente passa a ser quase real. E, portanto, nesse sentido, e como nós somos contadores de histórias, não é só aqui ano loop, mas todos nós sabemos contar histórias. Começámos por onde começam todas as histórias e desde os primórdios. Os nossos avós já o faziam assim, os nossos ancestrais, à volta de uma fogueira a contar a história. E esta é uma das cenas que vão acompanhar as experiências de realidade virtual. Para quem não sabe, as guerras não se fazem só de batalhas, de explosões, de tiros e de mortes. À noite, e perdão o coronel se eu estiver a dizer alguma coisa errada, há um certo confraternizar entre soldados, troca de equipamentos, etc. E muitas vezes, e jogavam inclusive entre eles, portanto era quase a pausa da guerra como o nosso falonado dizia. E portanto as nossas experiências de realidade virtual vão começar aqui, com soldados franceses, portugueses, ingleses, à volta de uma fogueira e que vão retratar, vão falar sobre o episódio em questão. E então, se queremos contar uma história, isto é fácil. Começamos pelo princípio. Começamos por pesquisa, visitamos os 13 municípios, falámos com muita gente, interessante, todos eles com histórias muito, muito, muito giras. Algumas particularidades que eventualmente não poderemos usar nas experiências, porque é demasiada informação, mas tivemos que estudar a fundo toda esta temática, recolhemos essa informação e a partir desta informação criamos os guiões, criamos os roteiros e os storyboards. Eu dou-vos aqui alguns exemplos do que é um storyboard. Nós, para os 13 municípios, desenhamos todos os movimentos de câmara, quem são os personagens, o que é que acontece naquele momento, para onde é que se dirige a câmara. Portanto, isto é como se tratasse realmente da produção de um filme, mas com 3D. E, portanto, esta é a parte mais trabalhosa, que é recolher essa informação. E depois passamos realmente para a produção. No vídeo que o Dr. Jorge mostrou, já mostrava ali alguns elementos, mas fomos construindo armas, mobiliário, bandeiras, objetos cirúrgicos, uma série de utensílios usados pelas tropas, como podem ver, animais de carga, baús que vão ser usados em Mafra, com o transporte dos bens, e não é para a fuga
da família real, mas para uma pequena alteração da sua residência momentânea, portanto não há aqui uma fuga, mas já temos que desenhar e modelar todos estes elementos. Também temos os quadros, portanto, tudo que vocês possam imaginar dentro dos cenários, nós tivemos que modelar. Modelamos personagens, o Duque de Wellington, tivemos que ter rigor na parte das fardas, na parte da cara, o Massenet, que está também em desenvolvimento, isto tudo com base em fotografias ou pinturas, em pinturas, portanto, há algumas até bem diferentes. E começámos por desenhar também as fardas. Aqui realmente foi uma surpresa inicial, os diversos tipos de fardas que vamos ter que apresentar, portanto temos que estudar toda esta temática, os caçadores, portanto tudo cheio de detalhes que quisemos ser bastante rigorosos na sua produção. Até porque nós queremos, além de ter este rigor, obviamente temos que criar depois aqui algum storytelling, romantizar um bocadinho as ações, porque senão depois torna-se uma coisa chata, mas realmente a parte de fardas e de soldados quisemos ser bastante rigorosos. Este é uma das personagens que está a ser modelada, que é o Crawford. Para já não parece com grande aspecto, mas no fim irá ter. Desenhámos também a nau que foi usada pela família real, na altura em que se deslocou para o Brasil, a Torre de Belém. Portanto, há uma série de elementos que dá bastante trabalho modelar. E nós fizemos isto tudo baseado na modelação 3D tradicional, que é por observação de imagens, fotografias, vídeos, etc., e até por relatos de texto, modelamos de forma tridimensional. Existe uma outra forma de o fazer, que nós também usamos, que é o uso da fotogrametria. E a fotogrametria é muito, muito interessante. E pela definição até da própria Canon, é um processo que permite, a partir de fotografias, digitalizar todo o ambiente e reconhecendo a parte tridimensional. E diziam eles que é de uma forma rápida e fácil. E quando eu digo isto à minha equipa, que é rápido e fácil, é vê-los a puxarem os cabelos, porque isto de rápido e de fácil não tem nada. Nós visitamos novamente uma série de locais, nós tiramos mais de 15 mil fotografias a todos os locais. E, portanto, começamos a trabalhar. E o que é que a gente consegue obter com essas fotografias? A fotogrametria dá-nos isto. É uma nuvem de pontos do espaço tridimensional. Nós realmente com isto não conseguimos usar em realidade virtual, não tem qualidade para ser usado em realidade virtual. Quando começamos a aplicar as texturas, percebemos que existem muitas falhas, existe muito ruído nas imagens. Portanto, há muito trabalho aqui a ser desenvolvido. Depois disto, começámos a aplicar realmente as texturas das fotografias e, como podem ver, há muitas falhas. Há locais que, devido às sombras, devido a uma série de fatores, que não consegue captar e, portanto, fica cheio de ruído estas imagens. Isto é uma fotografia que é high poly, ou seja, são milhões e milhões e milhões de triângulos, é tipo uma malha. Isto não pode ser usado nos óculos de realidade virtual. Nós temos que passar isto para modelos tridimensionais mais simples, os chamados low poly, para que isto possa correr rapidamente. E, portanto, a partir daquelas imagens que capturamos, a partir da nuvem de pontos, conseguimos desenhar de forma tridimensional e um modelo mais simples do 3D. A partir deste modelo, começamos a aplicar texturas, já começa a ter aqui alguma forma de parecer uma igreja. Esta é a Ruda dos Vinhos, que nos deu aqui imenso prazer fazer, mas foi um desafio, porque a riqueza do seu interior é enorme e, portanto, muito, como podem ver, o altar, faltam texturas, etc. E no fim, isto é a parte do porque a cena começa, esta cena de realidade virtual, começa a entrada da igreja. Como podem ver, existe aqui muito, muito ruído.
E todo este trabalho são semanas de trabalho para chegarmos a este resultado. E, portanto, isto aqui já é um preview do que vocês vão poder encontrar, ainda falta aqui a parte das personagens, mas isto é um preview do que vocês vão encontrar depois com os óculos. E o realismo do espaço é tão grande que vai dar a sensação às pessoas que usam os óculos de estarem dentro da igreja. Portanto, esta é uma cena em que encontram uma mulher morta junto do altar e, portanto, depois com as personagens, com todos os movimentos, com os diálogos, etc., isto vai ficar realmente uma cena bastante intensa. Tem a parte também de áudio, a parte musical, e, portanto, recriamos e começamos com fotografias, passamos por uma nuvem de pontos até chegarmos a este resultado. O mesmo acontece para este espaço, que também devem reconhecer. Também tiramos muitas fotografias. É este o resultado que se obtém. A partir daqui tivemos que desenhar todo um modelo tridimensional. Isto é Sobral de Montagraço. A cena passa-se na praça e, portanto, nós tivemos que modelar toda a praça. E, como isto é bastante, eu vou avançando para também não vos maçar muito, mas podem ver que todo o processo é faseado até chegarmos a este resultado. Imaginem agora quando existirem aqui os soldados a correrem, os sons dos disparos, os gritos, etc. Isto vai se tornar aqui uma cena tridimensional em realidade virtual extraordinária, com muito, muito realismo e muito vivo. Portanto, isto é o trabalho que se obtém de várias pessoas a trabalhar diariamente neste projeto, para se conseguir ter este resultado. Vou só aqui avançar um bocadinho. Isto são previews, porque depois no fim isto ainda tem pós-produção, portanto ainda ficará melhor. Este é outro que estamos a trabalhar, que é o de Elvas. Como podem ver, a imagem que se obtém, a gente diz que tem muito, muito lixo, e isto tem que ser tudo trabalhado, textura a textura. É um trabalho bastante demorado. E depois temos, como o Dr. Jorge já falou, a parte da realidade aumentada, em que temos as personagens colocadas em ambiente real, temos a aplicação que permite que as pessoas possam interagir com estas personagens de realidade aumentada, e permite também a parte da gamificação. E, portanto, isso é muito interessante. Convida as pessoas a irem visitar os 13 municípios, a completarem as aventuras, a irem ganhando pontos e a subirem na hierarquia. Portanto, isto é muito interessante. E depois temos também a parte mais divertida, que a versão anterior, o soldado ainda não estava texturizado. Neste aqui já aparece com texturas, já tem outro tipo de ambiente, e é um jogo também para as pessoas se divertirem um pouco. E por último, temos a questão do website, que irá fazer, portanto, a promoção de todas estas ações, realidade aumentada, realidade virtual, etc. Isto vai juntar não só os locais de ativação, mas também outros pontos que os municípios achem interessantes, já foram partilhando alguns elementos para colocarmos aqui. E agora o que é que nos falta? Falta-nos a parte de completar os cenários, obviamente, mas agora iniciar a parte da animação das personagens. E vou-vos deixar só aqui um pequeno vídeo de como é que este processo de animação de personagens se desenrola. Isto é exatamente como se estivéssemos a realizar um teatro. Temos atores, só que esses atores têm que estar vestidos com fatos especiais. E, portanto, eles vão executar todas as ações. Essas ações vão sendo gravadas e depois são aplicadas aos elementos.
Parece bastante divertido. Nesta altura estávamos a calibrar ainda o fato, mas depois é um trabalho muito maneiro. E volto ao ponto inicial, antes de encerrar a minha apresentação, que eu penso que já vai um pouco longa. Peço desculpa por isso. Realmente, hoje em dia, ser contador de histórias é bastante difícil, porque realmente a realidade aumentada e a realidade virtual vieram abrir uma série de novas oportunidades, de novas formas de mostrar história, mostrar as emoções, mostrar memórias, mas realmente toda a parte tecnológica que está por trás até se obter o resultado final é bastante trabalhoso. E com isso encerro a minha apresentação. Muito obrigado pelo tempo que disponibilizaram. Obrigada, Hélder, e aproveito também para dar os parabéns por este trabalho, está espetacular, e nem imagino o número de horas que estão aqui, portanto, muitos parabéns, apesar de ainda não estar concluído, mas muitos parabéns, está muito bom. Portanto, continuação de bom trabalho. De seguida, vamos também aqui apresentar, portanto, a doutora Marta Miranda, que é técnica superior da Câmara Municipal de Mafra e membro da equipa técnica da Rota Histórica das Linhas Torres, que vai também apresentar, portanto, aqui uma das ações que foi exatamente o jogo de tabuleiro que o Dr. Jorge falou, portanto, Napoleão Bonaparte, o princípio do fim, e também a realização das Olimpíadas Escolares. Olá, Marta. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu vou partilhar a tela. Sei que já estão a vê-la. Ora bem, este jogo de rede temática itinerários napoleónicos surgiram vários projetos e este é um deles. Um jogo de tabuleiro com objetivos muito específicos, conceitos também. Promover o turismo interno é assim um grande objetivo, fomentar o desejo de aprender história e de aprender história do papel de Portugal na Europa e no mundo também. E, acima de tudo, abandonar uma perspectiva bélica, porque falamos sempre de invasões francesas, mas aqui vamos ter uma outra perspectiva, a resistência de um povo e abandonando um bocadinho a perspectiva bélica. Estimular a cooperação. O grande público-alvo são as escolas, mas são também as famílias. E o jogo pode ser jogado dos 18 aos 99 ou mais de 100, as pessoas, a idade que tiverem e a vontade de o fazer. Quando concebemos o jogo, pensámos também logo na altura de conceber o tabuleiro, que fosse apelativo, e desse vontade de jogar. Diversas casas de território que abordam os 13 territórios que existem, daí a parte de fomentar o turismo, que vai permitir conhecer um bocadinho mais curiosidades sobre cada um destes 13 municípios que fazem parte da rede dos itinerários napoleónicos. Tem as casas de desafio, as casas de poder, são aquelas onde a gente quer calhar, porque pode escolher para onde vai a seguir, a casa impedida de jogar e a casa de jogar outra vez. Tem duas formas de ganhar, defender 5 territórios ou então defender 2 territórios e colecionar cartas de mistério. Mas o que é que são estes cartões de território, o que é que são estas cartas de mistério? Com os cartões de território temos curiosidades sobre todos os municípios e nestas curiosidades quisemos juntar o património edificado, como temos a ver aqui o exemplo de Elvas e de São Quintino, o património edificado, mas também o património natural. Outras estão especificamente dedicadas à gastronomia e à enologia, que afinal o turismo não é só visitar locais, também é estar a senti-los e usufruir todas as experiências que eles nos podem oferecer. As cartas de desafio permitem que toda a gente possa fazer. E aqui, se estivermos a falar de famílias, as crianças mais jovens podem não saber responder à questão, mas têm leitura de lábios, têm o desenho, a palavra proibida, têm a parte da mímica, que é uma parte que gostam muito, que é extremamente divertida e muito apelativa para os mais novos. Depois, com aquele ponto de interrogação com a parte aleatória, podem calhar na que querem. E
aconteceu ao trabalhar com algumas escolas, principalmente com públicos mais jovens do primeiro ciclo, eles ainda não têm muita capacidade para responder às questões, não estão dentro desta matéria, mas se o professor os ajudar com a resposta, e eles depois conseguirem ali calhar na parte da letra, podem escolher uma das faces onde se sintam mais à vontade. São alguns dos exemplos de cartas de desafio, um com uma pergunta mais específica e outra com uma mais de caráter normal, geral, como toda a gente conhece aquelas expressões, aqueles provérbios de ficaram a ver navios, portanto, qualquer adulto mais facilmente pode chegar a esta resposta, enquanto que as outras são algumas perguntas mesmo muito mais específicas, o que vai permitir que aprendam coisas que não aprenderam na escola, totalmente distintas. Depois aqui o exemplo de desenhar uma cartucheira, ou a leitura de lábios de Convento de Santa Cruz do Pessaco, ou na mímica correr. Aqui a mímica de Dom João VI é uma fase mais divertida, toda a gente conhece a história dele ter as coxas de frango dentro dos bolsos, portanto podem utilizar essa forma para fazer a mímica. Depois as cartas de mistério. Este tema da terceira invasão francesa permitiu que houvesse a telegrafia óptica e as mensagens codificadas. Então, disponibilizámos maneiras de toda a gente poder decifrar mensagens secretas. Isto é uma imagem de um telégrafo, o que lá está é uma mensagem. Nós não temos o resultado dessa mensagem nesta carta, porque qualquer pessoa pegava e sabia logo o resultado, pois há uma carta específica onde o resultado, as cartas estão numeradas e diz que a carta número X é a A, B ou C, dizer que neste caso é a 259, mas como é que se chegou ali e de facto qual é a importância da telegrafia óptica? Estavam-se mensagens do Oceano Atlântico até ao Rio Tejo em alguns minutos, o que está mais comumente afirmado é os 7 minutos, e temos alguns registros nas memórias de Macena que era uma chatice, como havia telegrafia, os ingleses sabiam sempre tudo o que acontecia, estavam essas mensagens e conseguiam ter todos os movimentos antecipados. Era esse efetivamente o objetivo e o general Macena tomou realidade disso. Apesar de parecer muito difícil, quando começamos a perceber como é que funciona, é uma forma muito intuitiva de ver como funciona o telégrafo. Temos uma área para as centenas, temos uma área para os milhares, para as unidades, para as dezenas, funcionam como ábaco, nas unidades, vocês estão a ver as partes suspensas, estas partes suspensas em balões, nunca podem estar mais do que 2 balões na mesma linha, e aqui isto é 1, 2, 3, 4, 5, como está aqui ao lado especificado, e soma sempre com 5, ou sempre com 50, vão somando depois outros números. Portanto, aqui se tem o 5 e se tem o 2 há de dar 7, se tem o 5 e o 3 há de dar 8. Só vou passar aqui só um pequeno filme para verem como um grupo de crianças a quem foi dado o código, ainda que em inglês, muito rapidamente conseguiu perceber como é que funcionava. Passaram eles as mensagens de forma completamente intuitiva e autónoma. Sabiam onde é que tinham que colocar os balões, utilizando a base que vos mostrei há pouco. Parece complicado, mas quando se começa a jogar, de facto percebe-se que não, e todos nós podemos ser agentes secretos e passar mensagens secretas de uma forma muito, muito fácil. As cartas de cultura são cartas que permitem aqui outro tipo de informações. Estão sempre aliadas aos objetivos de sustentabilidade e o objetivo é que eles também façam algumas comparações com a sua realidade. Numa destas, quando falamos às crianças, há crianças que ainda hoje são forçadas a trabalhar, eles conseguem colocar de parte a sua realidade e conseguir abstrair-se um pouco e pensar no outro. Outras são relativamente só às partes mais históricas. O objetivo era sempre que, através de uma informação que pudesse ser atual, houvesse uma ligação também à parte histórica.
Depois, ainda nas cartas, cultura, temos o cuidado de humanizar o inimigo. Falei aqui há pouco, temos fugir da parte bélica e nesta parte de humanizar o inimigo, temos algumas ações que ocorreram, uma delas em Vila Franca de Xira, onde os franceses tiveram uma atitude muito carinhosa com não é esta a carta que eu estou a mostrar, mas tiveram uma atitude muito carinhosa com um bebé que foi abandonado. E aqui perceber que Napoleão, na parte, não é só o inimigo que quer invadir Portugal, mas conseguiu criar coisas e promover a invenção de objetos que ainda hoje são utilizados por todos nós. E cá estão Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todas as crianças, hoje em dia, têm que falar nas aulas de cidadania, faz mesmo parte do currículo de cidadania. Este jogo apresenta, assim, conteúdos que podem ser explorados por cidadania, por história, por património, pelas artes, pela matemática. Tendo um jogo STEAM, o objetivo é que estimule a habilidade manual e a criatividade, e daí temos o desenho, o raciocínio, a interação social, a aprendizagem. E nesta aprendizagem, que essencialmente toda a gente descobre que pode aprender a brincar. Esta é a equipe do jogo e eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada por esta apresentação do jogo, muito interessante, e dou também os parabéns, portanto, aqui a toda a equipa que fez parte desta produção. E, portanto, aqui, antes de terminarmos, queria também apresentar, portanto, o Dr. Rui Hortelão, que é jornalista e está atualmente mais ligado também às empresas, no âmbito da comunicação corporativa, e que nos vai falar também aqui um bocadinho das boas práticas nas estratégias de comunicação aplicadas a diferentes públicos. Olá, Rui, muito boa tarde e prazer em revê-lo. Há quanto Muito tempo? boa tarde a todos. Tem a palavra. Muito obrigado. Gostaria de agradecer enfim, as sessões anteriores que tive a oportunidade de ouvir com bastante atenção. Dizer que, para além disso tudo, também vi com agrado aqui a Science for You envolvida neste projeto, tendo em conta que tive a oportunidade de escrever a biografia da Science for You a propósito dos 10 anos da empresa e do Miguel Pina Martins. E aproveitar também para agradecer à TMPT, na pessoa da Lígia Mateus, e também cumprimentar o Coronel Luís Albuquerque, que também, pelo menos há pouco, estava online, e por isso também o meu cumprimento para ele. Não sei se já estão a ver o meu ecrã, mas basicamente, ou seja, ao contrário das sessões anteriores, obviamente aqui o meu desafio era um desafio mais genérico, digamos assim, e portanto aquilo que tentarei aqui partilhar com todos os presentes são algumas linhas e alguns conselhos que poderão facilitar na comunicação destes projetos e destas iniciativas de uma forma tão abrangente e tão impactante quanto possível. Portanto, em primeiro lugar, só aqui uma questão de contextualização, porque independentemente da dimensão em que estamos, em que parte do país ou do mundo estejamos, temos que ter a noção de que um espaço mediático onde nós nos posicionamos tem toda uma dimensão em que a cada minuto são milhões e milhões de conteúdos que são produzidos nas mais diversas plataformas, todos os dias, a todos os minutos, e portanto este somatório, só a sua unidade do minuto já dá uma ideia para perceber qual é o volume. E é nesse espaço que nós temos que disputar aqui a nossa guerra, digamos, e a nossa batalha. E nesse sentido devemos, primeiro que tudo, definir aqui o público-alvo para quem estamos a direcionar a nossa mensagem, para quem o queremos, e basicamente aquilo que entendemos e que, por aquilo que foi dito nas sessões anteriores, entendi que já havia essa preocupação, é que basicamente nós não temos um público-alvo, nós temos vários públicos-alvo que, ao longo de projetos como este, da questão dos itinerários napoleónicos, são importantes a ser considerados. E, portanto, em primeiro lugar, quem são os nossos beneficiários, não é? Quem é que vai beneficiar com o nosso trabalho, com aquilo que nós temos que comunicar, seja, enfim, uma aplicação, seja um jogo de tabuleiro, seja, enfim, uma outra iniciativa.
Depois as pessoas tendem sempre muito a olhar para os obstáculos e para os adversários. Eu acho que é importante, quando nós vamos para uma batalha, começarmos por nos juntar a quem realmente pode ser nosso parceiro. Há uns que estão ao nosso lado por inerência de funções ou de posicionamento, enfim, as instituições. Muitas vezes não são aqueles que são mais proativos no espaço mediático ou até na divulgação da nossa mensagem. Portanto, implica também fazer esta análise para encontrar potenciais parceiros que se sintam motivados para, e cujos interesses e objetivos estejam alinhados com os nossos. Depois a questão da decisão, quer do ponto de vista daquilo que é o sucesso da nossa comunicação, quer, se estivermos a falar dos mídias, no caso de quem vai decidir publicar ou não publicar, no caso de quem está, por exemplo, a fazer a gestão das redes sociais de uma determinada entidade ou de uma determinada instituição, perceber onde é que está o nível de decisão para tentarmos, obviamente, explicar e impactar esse mesmo decisor. Depois a questão dos influenciadores, hoje em dia está muito os influencers, não é? Até muitas vezes em inglês, estão muito na moda, mas aqui basicamente não falo apenas da questão desse perfil que nasceu com os social media, falo mesmo de tudo aquilo que é influenciadores, existem desde que existe imprensa, e mesmo antes da imprensa se calhar já existiam também noutras formas, seguramente, pela forma como conseguem levar os outros a condicionar, como conseguem influenciar a opinião coletiva e, portanto, nós, se queremos comunicar alguma coisa, se queremos vender alguma coisa, se queremos atrair alguém para qualquer coisa, temos que ter, tanto quanto possível, tentar começar por atrair este tipo de personalidades, de pessoas que, por diversas razões, não têm a ver só com a notoriedade mediática, não tem apenas a ver com a craveira intelectual, enfim, a capacidade de influência pode vir de diversas formas e tem-se alterado ao longo dos tempos. Hoje em dia, obviamente, estamos muito num espaço muito mediatizado no digital e no social media, mas ainda esta semana ouvi com satisfação numa rádio, enfim, de grande audiência, uma discussão entre os pivôs em que eles basicamente analisavam o perfil de um influencer, de um alegado influencer que não, enfim, que eu nem sequer registrei o nome, mas que basicamente a análise deles era muito curiosa, porque era bastante certeira. Eles obviamente faziam aquilo em tom de humor, mas basicamente a análise era de que, apesar de aquela personagem ter milhares de seguidores, na prática a relação entre os seguidores e a sua atividade só podia ser para gozarem com o próprio produtor do conteúdo, não é? Porque não havia qualquer relação entre o seu público-alvo, não é? Sobre os seus seguidores, a sua legião de fãs, e depois o próprio tipo de conteúdo que esse influencer produzia, e isso é uma coisa que as redes sociais hoje em dia muitas vezes acontece, e portanto também é preciso garantirmos que a quantidade nem sempre é a qualidade, e portanto não chega a ter muitos seguidores, precisam de ser aqueles seguidores que nós queremos e que são importantes para o nosso projeto. Depois, obviamente, então aqui sim, quem será o nosso adversário, quem é que pode ser o nosso obstáculo, quem é que pode colocar barreiras, seja de uma forma formal, direta ou informal, e obviamente nos opositores estão sempre o slide anterior, que são todos os outros conteúdos que estão a concorrer connosco no espaço mediático, tudo aquilo que são as agendas das famílias, no caso do jogo de tabuleiro, tudo aquilo que são os jogos digitais, os telemóveis, as consolas e etc. E, portanto, importa que a nossa comunicação e que a nossa mensagem tenha isso em conta. E depois de fazer esse levantamento, nós estamos em condições e habilitados a poder escolher uma equipa capaz que nos ajude, por uma diversidade de competências e etc., a conseguir fazer a melhor entrega que nós conseguimos e a conseguir maximizar aquilo que nós pretendemos. Escolhido o público, definidos estes públicos e considerados, enfim, montada a equipa, digamos assim, o segundo ponto que me parece bastante relevante e que muitas vezes falhamos neste tipo de comunicações é a questão do foco. E o foco, porque basicamente nós temos muita gente a quem destinar e nós temos que escolher. Sabemos que aquele é o nosso público-alvo, que ele pode estar fragmentado, estará seguramente distraído, mas basicamente temos que garantir que, seja qual for o canal, que seja qual for o suporte, nós vamos desenvolver mensagens claras,
e orientadas a quem nos estamos a dirigir e, obviamente, fazendo isso depois numa subsegmentação que passe por focar inclusivamente em cada grupo-alvo, porque muitas vezes dentro do nosso público-alvo, digamos assim, depois temos subgrupos que carecem de uma abordagem e de uma inquietação diferente, quer no canal que nós escolhemos, quer na própria mensagem que transmitimos. Terceiro ponto, a clareza, e eu só estou a ir a este ritmo para tentar cumprir o tempo e para deixar algum espaço para questões, se elas existirem, mas a clareza é algo que muitas vezes nós, tendo em conta os pontos anteriores, a preocupação de atingir, de responder a todas as questões e de acordar tudo aquilo que são os vários elementos que estão à volta da nossa, ou condicionam a nossa comunicação, tendemos a perdermos e a diluirmos um bocadinho a clareza, e portanto aqui eu gosto sempre de trazer a Leonardo da Vinci com a grande sofisticação está na simplicidade, na forma como nós conseguimos simplificar a nossa informação, e nós, hoje em dia isso já não acontece, mas quando eu cheguei ao jornalismo, ainda antes da passagem do milénio, basicamente teve um exercício muito simples, que era takes da Lusa, não é? Portanto, textos muito longos da agência Lusa, que nós tínhamos que reduzir a uma breve, a 5 linhas, e portanto tínhamos que conseguir ali responder a tudo e garantir que aquela informação era a informação essencial sobre aquele grande tema, que podia ser muito desenvolvido, que podia dar origem a teses de mestrado e doutoramento, mas que do ponto de vista informativo poderia ser também simplificada em 5 ou 6 linhas. Com isto, nós aproximamos seguramente de uma comunicação mais eficaz, não é? E essa eficácia nós conseguimos-la tanto quanto conseguirmos estimular o word of mouth, e aqui eu cometo a ousadia de utilizar um anglicismo, mas porque realmente o boca a boca é uma expressão menos elegante, digamos assim, e portanto, mas a ideia é nós temos que ter a noção, e cada vez mais hoje com a segmentação de canais, de conteúdos, de plataformas e etc., em que nós, enquanto produtores de conteúdos ou enquanto comunicadores, nós apenas conseguimos na prática atear um rastilho que depois terá tanto ou mais efeito quanto nós formos capazes de estimular nos outros o interesse pelas coisas. E portanto o Bill Bernard era publicitário, portanto sabia bem como semear, e vem de uma época em que este caminho não era só apenas dizer uma piada nas redes sociais e depois amplificá-la de uma forma até muitas vezes artificial, era preciso realmente garantir que havia uma ligação e que colocávamos os outros ao serviço da nossa mensagem, e esse continua a ser, na minha opinião, quer enquanto na perspectiva jornalista, quer agora numa lógica de comunicação corporativa, este continua a ser uma realidade que prevalece, apesar das plataformas e da digitalização, esta questão continua muito presente. E por fim, como sempre acontece, continuamos nesta necessidade de comunicar e de comunicar para diversos públicos. Inevitavelmente os mídias são aqueles que se tornam mais desafiantes pelo facto de que nós não os controlamos, não é? Portanto, não os controlamos a 100% e, portanto, precisamos de ter cuidados redobrados e atenções redobradas nessa comunicação e nessa interação. E, portanto, aqui de uma forma muito simplificada, dizer apenas que, basicamente, a questão do público-alvo é muito essencial, independentemente do destinatário e do nosso interlocutor ser o mídia. Portanto, não podemos sacrificar o público-alvo ou esquecermos dos pontos anteriores em função da atração de um órgão de informação ou de comunicação, mas basicamente devemos sempre incluir e fazer essa abordagem, focando na diferenciação e na novidade que trazemos, seja ela qual for, estejamos a comunicar que iniciativas tivermos, e depois, do ponto de vista do que é que aquilo vai acrescentar, não é? O que é que essa diferenciação, o que é que essa novidade
o que é que vai acrescentar, não é? Portanto, vai contribuir para quê? Para aquele público-alvo em concreto, se é um público mais jovem, se é um público que está desinformado, se é uma área que não foi ainda abordada ou que foi abordada de formas, como é o caso aqui, por exemplo, não é? Que é, uma coisa é falar dos itinerários napoleónicos em livro, em aulas de história, etc. Outra coisa, obviamente, é falar-lhes com 3D, com animações, colocar isso nos telefones e acessível a cada um, ou através de um jogo de tabuleiro. Portanto, e para terminar, nós devemos segmentar aqui problema, solução e ação, não é? No contacto com qualquer jornalista, qualquer meio. Isto são coisas que, obviamente, depois têm complexidades diferentes em função do objetivo e do meio que nós estivermos a endereçar. Mas, basicamente, há 2 tópicos que não podemos ignorar, que têm a ver com a questão das mensagens-chave e do soundbites. Muitas vezes as pessoas tendem a confundir ou não. Mas qual é a diferença? Porque basicamente, e eu até utilizo mais uma vez aqui o anglicismo por essa razão, precisamente para os distinguir, é que basicamente o soundbite é algo que é uma coisa curta, atrativa, chamativa, que obviamente é importante para todos os meios, mas sobretudo para os meios de rádio e televisão, porque eles são ainda mais instantâneos, ainda mais imediatos e, portanto, onde o tempo ainda é mais difícil de disputar, e obviamente servem para captar e para tentarmos passar aquilo que é o mais importante, que são as nossas mensagens-chave, que essas sim incluem o valor, não é? Incluem os argumentos que nós temos para justificar aquilo que queremos comunicar. E pronto, e este era aqui o meu contributo. Qualquer coisa estou à disposição, qualquer ajuda, qualquer contributo extra que possa dar. E portanto, foi um gosto, muito obrigado. E não sei agora, enfim, disponível para perguntas, mas obviamente com uma disponibilidade até mais longa. Obrigada, Rui, obrigada por esta partilha e de forma tão clara e sucinta. Portanto, eu sei que é sempre um desafio fazer estas apresentações em tão pouco tempo, mas eu penso que foi muito positivo para todos. Eu agora deixava, portanto, aqui em aberto este tempo para o debate. Se tiverem alguma questão, portanto, podem colocar as questões via chat. Já deixei também o meu e-mail, portanto, para algumas questões que possam não ser respondidas agora, mas que, enfim, que possamos responder mais tarde. Não sei se, entretanto, não houver aqui nenhuma questão, eu passava também aqui a palavra, portanto, à Marta. Sei que ela tem também aqui mais uma nota para dar, portanto, antes de passar aqui aos participantes. Marta. Obrigada, Lígia. Tem a ver com as Olimpíadas Escolares, que não se vão realizar neste sistema, mas estamos a criar um dia aberto às famílias. Estamos ainda numa fase inicial do projeto, mas o jogo será feito para todas as famílias em todos os municípios, os 13 municípios, ao mesmo tempo, para jogar nos centros de integração ou noutro ponto que consigamos escolher, para promover exatamente a divulgação deste património e desta época histórica tão marcante para todos nós. As Olimpíadas perdem esse nome, serão feitas nas escolas jogos, na mesma, mas mais concelhos, para muito difícil logisticamente conseguir fazer os 13 municípios numa data específica com todas as problemáticas que os currículos acarretam para cada escola. E assim será mais familiar nesta vertente. Em 2023, o objetivo deste dia aberto será o jogo, e depois em 2024 possivelmente a realidade virtual e depois a realidade aumentada, e cada vez que vamos acrescentando novos projetos a esta rede temática, vamos acrescentando também os dias abertos para famílias. Era só isso. Muito obrigada, Marta. Temos aqui, portanto, uma mão no ar, o Pedro Felgar. Eu vou colocar aqui, portanto, permitir falar. Pedro está aqui conosco. Pode colocar a sua questão. Obrigado. Não sei como é que eu faço para pôr a imagem. Bom, adiante, vai ser a imagem. Bom, ainda bem que, levantando 2 vezes a mão, nos é dada a palavra, porque eu já estava a achar que isto era uma coisa mesmo de bloqueio
antidemocrático. A minha questão tinha a ver com o painel anterior. Peço desculpa, Pedro, eu já tinha perguntado, aliás, já tinha sugerido colocarem as questões via chat e já tinha respondido. Mas a minha questão não é para colocar via chat e há questões que não se colocam via chat. Acho que isso é óbvio em termos de comunicação, enfim, não vou perder tempo com isso. O que eu queria falar tem a ver com o painel anterior e tem a ver com a alteração do nome. Tirou-se guerras napoleónicas e falcou itinerários napoleónicos. Bom, em primeiro lugar, eu não gostaria de perder 5 minutos a explicar aos turistas que não, Napoleão nunca veio a Portugal, e depois que parece que há aqui um discurso de flores, que não houve guerra. Imaginemos daqui a 2 séculos os ucranianos a falar de itinerários putinescos e depois algum guia a ter de demorar 5 minutos a explicar aos turistas que Putin nunca pôs os pés na Ucrânia. Eu não sei se há aqui um problema de facto de dissociação cognitiva, não sei o que é que se passa aqui. Sei que é uma questão, não é só de dignidade nacional, é uma questão de português. Uma coisa que seria muito importante era provocar os historiadores de arte para, finalmente, passados mais de 2 séculos, começarem a ver se fazem o inventário das peças que foram roubadas e de onde, saqueadas e de onde é que elas estão nos museus franceses. E esta rota pode ser um elemento de ligação muito interessante com os turistas franceses / potenciais historiadores de arte franceses, etc., para, de facto, falar desta questão. Parece um tabu. Bom, eu não me quero estender, fico por aqui. Muito obrigada, Pedro. Eu não sei se serei, de facto, aqui a melhor pessoa, portanto, para responder. Penso que, enfim, que a doutora Teresa também já fez essa referência. Ela, neste momento, teve de sair, mas, de qualquer forma, portanto, estamos aqui abertos. Se houver mais alguma questão, deixava em aberto, mas agradeço também aqui o seu comentário, portanto, e a sua visão sobre esta questão. Eu não sei se mais alguém tem aqui alguma questão. Não sei se algum daqui dos nossos oradores quer fazer algum comentário. Deixamos aqui posso fazer um comentário? Claro que sim. Àquilo que o Pedro disse. Realmente eu compreendo perfeitamente onde é que o Pedro quer chegar, sobretudo sobre a questão dos bens que foram levados para a França, etc. Sabemos que o Sulte, quando morreu, a mulher dele durante 3 dias fez um leilão das coisas que ele tinha saqueado pela Europa toda. Portanto, imagine-se a quantidade de coisas que os generais e os marchais de Napoleão, para já não contar com os soldados e os outros oficiais e sargentos, levaram para a França. Agora, realmente, esse é um processo, como se sabe, e a França já tem devolvido alguns bens culturais, nomeadamente que estão ligados ao colonialismo, já tem devolvido alguns bens culturais, mas é um processo em que eu acho que se levanta um bocado a tampa da caixa de Pandora, porque se vamos a isto nunca mais tem fim, porque realmente vamos chegar às pessoas de Roma estarem, às tantas ainda serem expoliadas de grande parte das coisas que lá têm, não é? Porque realmente é um processo enorme e parece-me que isso não tem fim. Parece-me que não é muito por aí. É realmente a questão, às vezes, de estar a mascarar a questão das guerras quando a violência é inerente ao ser humano. Feliz ou infelizmente, toda a história da humanidade é cheia de violência, desde o início. Portanto, é quase impossível falar-se de conflitos, militares sobretudo, sem falar de violência. Outra coisa é glorificar a violência, e já há pouco aqui no chat também já debati isso com a doutora Marta Miranda, mas outra coisa é glorificar a violência e não é esse com certeza o objetivo. Agora, é a forma como se aborda a violência que é mais importante. Eu falo muitas vezes em escolas
e não me parece que esteja a promover a violência de forma alguma. E não deixo de falar dela. Muito obrigado. Obrigada pelo seu comentário, Sr. Coronel, que traz sempre aqui uma visão também muito importante para estas questões e até aqui de uma visão prática, não é? Portanto, enquanto militar, muito obrigada por essa intervenção. Eu não sei se haveria aqui mais algumas questões, no entanto, nós estamos também aqui já no timing de encerramento, deixava só aqui se alguns dos nossos oradores quiserem fazer mais algum comentário. Se não, portanto, dou então encerrada aqui esta primeira sessão. Queria também reforçar... Sim, Hélder. Rapidamente, é só uma pequena Claro. nota, também não vou ocupar muito tempo, mas em relação ao tema que está a ser discutido e de tentar um bocado branquear esta questão das guerras, e como bem disse o Coronel, há sempre... A humanidade é feita de batalhas e de derrotas e conquistas, não? É inerente ao ser humano. E nós, nos nossos guiões, nós retratamos um pouco isso, apesar do nome não dizer que são invasões francesas ou algo do género, os nossos guiões realmente refletem essa parte mais violenta também das batalhas, reflete também o sofrimento do povo português e de toda as questões da terra queimada, etc. Portanto, essa parte da violência e do sofrimento que as guerras trazem está patente nos nossos guiões. É só para deixar esta ressalva que apesar de parecer que é tudo uns bonecos em 3D animados, portanto, vai tentar ser o mais fiel possível ao que realmente aconteceu. Era só para deixar esta nota. E também não podia mostrar tudo já, não é? Portanto, tem que descobrir de facto o que é que foi feito. Marta. Só aqui para concluir, o tema são invasões francesas, não é? Este projeto começou por este tema, e o facto de ter agora itinerários napoleónicos não tem nada a ver com esconder o tema da guerra. Então não é essa. A questão é promover muito mais do que isso, como a visitação. Que temos que falar de invasões, temos que falar de guerra, temos que falar do que mais horrível é. E se por acaso lerem as perguntas do jogo, algumas até demonstram factos bastante violentos. Não queremos é que seja falada a guerra simplesmente pela guerra, ou os bons e os maus. Napoleão tinha as suas virtudes, que é um dos maiores estrategas de todos os tempos a nível militar. Queremos é humanizar também essa parte e não ser só a parte bélica. Claro que estamos a falar de conflitos, um tema que é inerente à violência, mas poderá ser um bocadinho mais do que isso, não só ser a guerra pela guerra. E o conflito, de facto, é o que temos de mais antigo. A minha área é pré-história, portanto, como devem calcular, conheço muito bem o conflito ao longo dos milénios, mas aqui o objetivo é humanizar também um pouco, dar a conhecer o que aconteceu, mas de uma forma que não seja exclusivamente de conflito. E eu acho que é o que estamos a conseguir, não escamoteando nada e não escondendo absolutamente nada também. Obrigada, Marta, e obrigado também por dar aqui esta perspectiva, portanto, da equipa de trabalho, não é, que está a desenvolver este projeto, é muito importante. E, portanto, eu queria, antes de terminar, reforçar aqui que na próxima sexta-feira, dia 11 de novembro, temos mais 2 sessões temáticas online, portanto, a partir das 14h30, contamos também aqui com a presença de todos. Fico muito contente, portanto, por ver esta nossa plateia aqui, os nossos participantes que nos têm acompanhado. Aproveito para agradecer aqui em nome da organização a todos os participantes que estiveram aqui a assistir e um agradecimento muito especial também aos nossos palestrantes que estiveram nesta sessão e que nos proporcionaram aqui estes momentos de partilha. Portanto, muito obrigada a todos. Espero que realmente as próximas sessões também possam desenvolver aqui alguns destes assuntos que foram abordados e certamente será positivo aqui para todos, e depois também conseguirmos, no fundo, alargar este projeto, tal como a doutora Teresa referiu, portanto, a todo o território nacional. Portanto, ainda há aqui um longo caminho pela frente, mas pelo menos já demos também o primeiro passo.
que eu penso que será mais importante também. Portanto, uma vez mais, obrigada a todos os presentes. Qualquer questão que tenham extra podem enviar para o meu e-mail, nós tentaremos dar essa resposta. E até sexta-feira. Muito obrigada.